Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que começa agora. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 24 e 25 de junho de 2020. Karina, já nos encaminhando para o final deste primeiro semestre do ano, um semestre bastante atípico, caracterizado por pandemia, sessões por videoconferência, ainda podemos falar, embora não atinjam diretamente o Plenárias e o direto do plenário, que são as sessões virtuais, mas esses temas estão a todo momento circulando, sendo afetos ao plenário. Tem um monte de coisa aconteceu nesse, vamos dizer assim, animadíssimo primeiro semestre. E já para caracterizar essa quase última semana, porque ainda tem na quarta-feira que vem, né, a sessão de encerramento com julgamentos, nós tivemos, além dos temas em destaque, temas importantes em julgamento, ainda uma antecipação da eleição do presidente e da vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que seria, na verdade, depois, mas em função da pandemia, a eleição já aconteceu. Essa antecipação acabou acontecendo justamente para ajudar nessa fase de transição de uma presidência para outra, em razão da redução de pessoal que está atuando em loco no tribunal, não é? Vamos considerar que, em razão do coronavírus, muitos servidores estão em teletrabalho, em home office, e que essa transição ela é um pouco demorada, então preferiu se antecipar essa eleição do novo presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser feita pelo menos com um mês de antecedência à data da posse, né, da virada, mas houve essa justificativa para se antecipar a eleição, que será o próximo presidente, o ministro Luiz Fux e a ministra Rosa Weber como sua vice. Então, essa foi a verdadeira razão dessa inversão, ou pelo menos dessa alteração. Houve uma alteração informal, né, Cadu, do regimento interno, mas isso, como os ministros todos estavam de pleno consentimento, acabou sendo realizada, então, essa eleição. Agora, do ponto de vista dos julgamentos, uma outra característica da semana. A retomada de julgamentos que já tiveram o seu trâmite iniciado com a apresentação de votos e que caracterizou também decisões que foram tomadas essa semana. Decisões importantes. Pendia de julgamento 3 ações diretas de inconstitucionalidade da relatoria da ministra Carmen Lúcia e que tratavam de uma reforma da Previdência lá em 2003, em que diversos dispositivos da emenda constitucional 41 eram questionados e os ministros concluíram aquele julgamento na sentada de quarta-feira. Acabaram concluindo que vários dos argumentos trazidos de inconstitucionalidade, dispositivos em que se argumentava a inconstitucionalidade, restariam prejudicados em razão de uma emenda à Constituição de 2019 que promoveu uma outra alteração na Previdência no Brasil e que, portanto, aqueles dispositivos teriam sido revogados e prejudicado, portanto, o pedido, mas que em algum ponto que era mais, vamos dizer assim, mais sensível e que demandou uma discussão muito maior, os ministros também acabaram confirmando a constitucionalidade, ou seja, a reforma que havia sido feita e que teria feito remissão ao artigo 17 do ato das disposições constitucionais transitórias, dizendo que todos aqueles servidores que recebessem de forma diferente ao quanto estabelecido na Constituição, teria que ter reduzido aquele salário para se adequar às normas da Constituição e que isso não violaria o direito adquirido. Essa foi a decisão tomada por maioria na conclusão do julgamento dessas 3 ADIs. Mas na quarta-feira, um outro julgamento também de suma importância, que já havia sido iniciado antes, com o julgamento de 7 ações diretas de inconstitucionalidade em conjunto e uma ADPF, veio ao plenário na quarta-feira apenas uma que faltava o voto do ministro Celso de Mello e que tratava da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se seria possível ou não reduzir jornada e o salário de servidores públicos para adequar a folha de pagamentos de pessoal quando o ente federativo estivesse numa situação de dificuldade de cumprir a lei da responsabilidade fiscal. Os ministros decidiram que essa possibilidade prevista na lei de responsabilidade fiscal, ela é inconstitucional em razão do princípio da irredutibilidade de vencimentos e ainda quando os poderes legislativo, judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública não fizeram o ajuste nas suas contas, o Poder Executivo não pode fazer isso de forma unilateral. Essa era uma previsão também num determinado dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que acabou sendo julgado, portanto,
inconstitucional também. Dois grandes temas tratados na quarta-feira. E na quinta-feira, além da eleição do ministro Fux como novo presidente do Supremo Tribunal Federal e da ministra Rosa como vice-presidente, alguns julgamentos em listas foram chamados durante a sessão, dentre eles uma ação direta de inconstitucionalidade e um mandado de segurança que discutiam a forma de eleição para os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os ministros acabaram decidindo que, para concorrer a esses cargos diretivos, deve ser possível que todos os desembargadores participem como possíveis candidatos. E acabaram declarando que o artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura, que é anterior à Constituição de 88 e que previa que para esses cargos somente aqueles desembargadores mais antigos poderiam concorrer, não foi recepcionado. E, nesse sentido, outras decisões também foram tomadas na quinta-feira. Uma semana de muitos julgamentos e com essa característica que você disse, Cadu, retomada a partir de votos vistas ou de julgamentos suspensos que aguardavam a decisão de apenas um ministro. Olha, tem muita coisa para falar. Teve também aquele julgamento Exatamente. da expulsão de estrangeiro com filho brasileiro. Retomada. Tem projeto de inclusão também que foi anunciado, um projeto que muito orgulha não só o Supremo como a própria TV Justiça. Muita coisa para a gente falar. Então, vamos fatiar os temas. Então, começando com a retomada de julgamentos já iniciados em sessões anteriores do Supremo Tribunal Federal. Durante a sessão plenária por videoconferência dessa quarta-feira, os ministros do STF decidiram, por maioria de votos, como já adiantou a Karina, que estados e municípios endividados não podem reduzir jornada e salário de servidores. A sessão começou com a retomada dos julgamentos iniciados em 2011 de 3 ações diretas de inconstitucionalidade relatadas pela ministra Carmen Lúcia e que se referiam à reforma da Previdência. Mas, por maioria, os dispositivos foram declarados constitucionais. Em seguida, os ministros retomaram o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade iniciado em agosto de 2019, que questionava dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que permitia a redução de salários de servidores para adequação aos limites estabelecidos na lei. A ação foi julgada procedente tão somente para declarar parcialmente a inconstitucionalidade sem redução de texto do artigo 23, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir os valores de função ou cargo que estiver provido. Os ministros do Supremo retomaram depois o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PSL em fevereiro de 2019. A legenda questionou a emenda constitucional do Estado do Paraná, que criou a Polícia Científica como órgão da segurança pública estadual. Na ação, o partido alega que a Constituição Federal não permite a inclusão de outras corporações policiais na estrutura da segurança pública dos estados, além das já previstas na própria Constituição. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator, ministro Dias Toffoli. É um órgão autônomo, de auxílio pericial e técnico à Polícia Civil, que se dá o nome de Polícia Técnico-Científica, mas não tem funções de segurança pública no sentido de combate à criminalidade, mas sim no auxílio às funções da própria Polícia Civil. Os ministros Edson Fachin e Marco Aurélio divergiram de Moraes. Eles entenderam que a criação da Polícia Científica como órgão autônomo e integrante do Sistema de Segurança Estadual é constitucional. Mas os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux votaram pela inconstitucionalidade total da medida. O Supremo Tribunal Federal entendeu de não conceder como órgão autônomo a criação de órgão de segurança pública diverso daqueles previstos na Constituição Federal. E essa redação originária da Constituição do Paraná, então, da forma como ela vem expressa, no meu modo de ver, com a devida vênia, ela padece de constitucionalidade material por violação do artigo 144, incisos 1 a 5 do parágrafo 4 da Constituição Federal. No fim, a maioria dos ministros decidiu que a Polícia Científica do Paraná é autônoma, porém não tem caráter de órgão de segurança pública. Após esse julgamento, a sessão foi encerrada.
E também na sessão plenária do Supremo de quarta-feira, a ministra Carmen Lúcia foi eleita para integrar o Tribunal Superior Eleitoral como ministra substituta. Ela vai ocupar a vaga aberta após a eleição do ministro Alexandre de Moraes como ministro efetivo da Corte Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia presidiu o TSE nas eleições municipais de 2012. E na abertura da sessão ainda da quarta-feira, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, lançou a série Direito em Libras. Produzida pela TV Justiça, a série de programas traduz os principais termos jurídicos para a língua brasileira de sinais. É com alegria e satisfação que anuncio o lançamento pela TV Justiça da série Direito em Libras, uma iniciativa do Poder Judiciário voltada à inclusão social e à promoção da cidadania das pessoas com deficiência. A Secretaria de Comunicação Social do Supremo Tribunal Federal, com a participação do Serviço Social do Tribunal e também de um grupo interdisciplinar composto por intérpretes de Libras, pessoas surdas e uma consultora jurídica, estão consolidando um compêndio de sinais jurídicos em Libras. E, desde já, cumprimento a todos pelo trabalho realizado. Criar um glossário jurídico na língua brasileira de sinais é ampliar as possibilidades de compreensão da comunidade surda acerca dos seus próprios direitos e das instituições jurídicas do país. É assim estabelecer condições para o amplo e efetivo exercício da cidadania pelos, impressionante o número, cerca de 10 milhões de brasileiros que apresentam algum nível de surdez. Por meio dessa iniciativa, o Supremo Tribunal Federal e a TV Justiça contribuem de forma determinante e inovadora para a construção de uma sociedade mais livre, justa, solidária, igualitária e democrática, conforme preconizado na Constituição de 1988. Concluo parabenizando e agradecendo a todos os envolvidos, mais uma vez, na realização deste brilhante projeto. Como disse o ministro Dias Toffoli, com essa iniciativa, o Supremo Tribunal Federal e a TV Justiça contribuem de forma determinante e inovadora para a construção de uma sociedade mais livre, justa, solidária, igualitária e democrática, como preconiza a Constituição Federal. Você vai ver agora uma reportagem especial que conta todo o processo de criação dessa série e como ela será exibida. 60 episódios já estão prontinhos para ir ao ar. Um deles explica, por exemplo, o que é a Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei máxima do Brasil. É por ela que se organiza a sociedade. Os episódios são resultado de um trabalho em conjunto, conduzido pela Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal e teve a participação do Serviço Social do Tribunal e também de um grupo interdisciplinar composto por intérpretes de Libras, pessoas surdas e uma consultora jurídica. Porque se um cidadão comum ele já tem dificuldade de entender termos jurídicos, para o surdo isso é pior ainda, porque a gente até então não se tinha esse trabalho de fazer com tanto cuidado, né, de fazer essa tradução dos termos jurídicos para essa comunidade. Permite a inclusão do surdo, porque não adianta você chegar lá e simplesmente dizer como é que se escreve inconstitucionalidade. É preciso dizer para ele o que isso significa, porque a palavra solta, sem o significado, não vai fazer a menor diferença. Sem nunca ter participado de um projeto voltado para as pessoas com deficiência auditiva, a consultora jurídica ressalta que o trabalho representa muito mais que uma tradução, já que a construção linguística se dá de formas diferentes em Libras e no português. Em resumo, para que o surdo realmente entenda a mensagem e possa exercer seus direitos, não basta conhecer a palavra demonstrada pelo intérprete de Libras, é preciso compreender o sentido. É impressionante o momento como se cria esse sinal, né? O momento da criação desse sinal, ela é realmente comemorada por todos do grupo, porque o consultor vem para clarear e trazer o conceito, o intérprete entende e faz essa tradução para o surdo, e o surdo, junto com o intérprete, junto com o consultor, vão ali estudando, analisando para que o termo tenha
o máximo de significado, o mais próximo possível do conceito jurídico. A intérprete de Libras, Andresa Macedo, que há quase 20 anos faz tradução, 10 deles nas áreas legislativa e jurídica, também teve papel fundamental no projeto. Tradução de uma língua oral para a língua de sinais. É, de fato, nos aprofundarmos nos termos, numa língua que é diferente da língua-alvo, que é a língua de sinais. Entender, eu confesso que estamos aprendendo muito na língua oral, principalmente na língua portuguesa, né? Tem termos que eu já ouvi e que agora eu tendo acesso e contato para que eu consiga traduzir esse termo para a língua de sinais, eu estou aprendendo. Ela explica que ainda não há sinais para todas as palavras em português e, para suprir essa ausência, os intérpretes acabam recorrendo à datilologia, um sinal para cada letra, como soletrar por meio de sinais. Esse recurso, contudo, não exprime o significado da palavra. Por isso, a criação de um glossário jurídico é algo tão inovador. Me emociona, me encanta e me faz abrir ainda mais a mente e a percepção de que os surdos vivem aqui nesse país, eles são brasileiros e eles não estão inclusos. Fernando Oliveira Vieira, responsável pela área de serviço social do STF, ajudou na indicação de intérpretes aptos a realizar o projeto. Acompanhou o avançar das gravações e o desafio de adequar termos e conceitos da forma mais simples e fidedigna possível. Nós não tivemos dúvidas de que seria realmente um projeto de muito impacto na comunidade surda que utiliza Libras, né? Justamente porque a gente sabe como essa comunidade está distante, né, de ter acesso às decisões, ao entendimento de termos jurídicos. O grupo interdisciplinar conta também com 2 surdos, Alex Silva e Falque Soares Ramos Moreira. Falque é mestre em educação, professor de Libras e doutorando em linguística na Universidade de Brasília. Ele ficou surdo na primeira infância, com 1 ano e 9 meses, em decorrência de uma meningite, e hoje é um dos estudiosos mais conhecidos na comunidade surda. A importância desse projeto é trazer para a Libra os termos e poder dar significado a essa linguagem de especialidade que tem sido nos apresentada a cada dia mais. Me sinto muito feliz em fazer parte, uma vez que sou usuário da língua. E poder participar ativamente do processo de criação tem me proporcionado conhecimento e entendimento do juridiquês, empregado até nas matérias de jornais. Para acessar o glossário em Libras, basta entrar no site da TV Justiça e clicar no banner Direito em Libras, na parte inferior da página. Aí é só escolher a palavra e assistir ao vídeo no nosso canal do YouTube. Lá também você encontra a playlist do tema, que vai ser sempre atualizada com novas expressões. E nós vamos conferir os destaques da sessão dos julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, aqui no Plenárias. De volta com Plenárias, agora com os destaques da sessão plenária da quinta-feira. Na pauta daquela sessão, a análise de um recurso sobre a validade da expulsão do país de estrangeiros com filhos brasileiros. Primeiro, vamos rever um pouco sobre o assunto. No recurso, a União questiona a decisão do Superior Tribunal de Justiça que proibiu a expulsão de estrangeiro com filho brasileiro, mesmo a criança tendo nascido depois da ordem de deixar o Brasil. Segundo a União, o Estatuto do Estrangeiro prevê a permanência apenas quando o filho nasce antes da determinação. Até o momento, o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio, e outros 6 ministros votaram pela validade da decisão do STJ. O argumento é com base nos princípios constitucionais da proteção do interesse da criança e da família. O julgamento vai ser retomado com o voto do ministro Gilmar Mendes, que pediu mais tempo para analisar o processo. O recurso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, o entendimento do STF vale para embasar decisões em todos os tribunais do país.
O julgamento foi retomado na sessão plenária por videoconferência da quinta-feira, com o voto vista do ministro Gilmar Mendes. Ele apresentou seu voto e seguiu o relator, ministro Marco Aurélio. Gilmar Mendes também entendeu que a expulsão do estrangeiro contraria a Constituição e o Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. Incabível também, a meu ver, eu, portanto, estou seguindo os votos que me antecederam a partir do eminente relator, ministro Marco Aurélio. Estou, portanto, acompanhando a maioria já formada e nego o provimento ao recurso extraordinário. No caso em julgamento, o estrangeiro, um homem nascido na Tanzânia, teve uma filha após o ato que provocou a ordem de expulsão do território brasileiro. Para a União, no caso recorrente, a interpretação de prevalência do direito à proteção da criança só vale se o filho brasileiro tivesse nascido antes do ato que ensejou o decreto de expulsão. Mas o ministro Celso de Mello lembrou que a criança agora tinha 13 anos, convivia e recebia a assistência econômica do pai estrangeiro. Ele confirmou mais um voto a favor do entendimento de que deveria prevalecer, no caso, os princípios da proteção de interesse da criança e da garantia do direito à identidade, à convivência familiar e à assistência por parte do pai. O súdito estrangeiro em questão, natural da Tanzânia, possui direito público subjetivo à permanência no Brasil, porque comprovada a ocorrência em seu favor dos pressupostos legais obstativos da expulsão. O voto do ministro Dias Toffoli confirmou a unanimidade. No fim, o ministro Marco Aurélio apresentou a tese que passará a orientar os julgamentos semelhantes no Poder Judiciário. Vedada a expulsão de estrangeiro cujo filho brasileiro foi reconhecido ou adotado posteriormente ao fato ensejador do ato expulsório, uma vez comprovado estar a criança sob a guarda do estrangeiro e deste depender economicamente. Karina, a gente tem às vezes a questão da linguagem jornalística e do que você fala em termos jurídicos. Então, por exemplo, a manchete de um jornal poderia ser está proibida a expulsão de estrangeiro com filho brasileiro. Só que aí você vem para os detalhes. Então, é isso, só que não, só que sim. Tem diferença aí. Então, essa expulsão ela não acontece. Mas ela o não argumento pode mais acontecer. E o argumento da União também que foi apresentado também não pode ser utilizado. Porque a União, ela veio com esse recurso ao Supremo Tribunal Federal com base numa lei que era chamada Estatuto do Estrangeiro, uma lei de 1980, anterior à Constituição de 88, que dizia: como regra, o estrangeiro que tiver filho brasileiro não pode ser expulso, mas tinha uma observação: desde que esse filho tivesse sido concebido antes do ato que teria motivado a expulsão. O Estatuto do Estrangeiro foi revogado em 2017 pela Lei da Migração. E esse dispositivo, até o ministro Marco Aurélio, durante a sessão, reforçou, não foi reiterado nessa legislação. E com base, então, no entendimento da proteção da família e da criança, com base não só na Constituição Federal, mas também no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, os ministros, por unanimidade, entenderam que aquele dispositivo do Estatuto do Estrangeiro, que regia, que era a lei vigorante naquele momento do decreto de expulsão, não foi recepcionado pela Constituição por violar justamente esse dever de proteção à família e à criança. Então, os ministros deram uma interpretação à luz da Constituição para dizer que o estrangeiro com filho brasileiro, não importa se a concepção dele foi antes ou depois do ato que motivou a expulsão, não pode ser entregue, não pode ser retirado compulsoriamente do território nacional. Primeiro, porque viola os princípios constitucionais da isonomia, esse foi o pilar do voto do ministro Marco Aurélio, da proteção da família e da criança, e também porque essa norma não foi repetida na Lei da Migração. Bom, e em votação realizada por videoconferência, na sessão da quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal elegeram o ministro Luiz Fux como futuro presidente da Corte. A ministra Rosa Weber será a vice-presidente do STF. Eles assumem os cargos no dia 10 de setembro. A escolha foi marcada por muitas homenagens feitas por representantes do Judiciário aos dois ministros eleitos. Após anunciar o resultado da eleição dos futuros presidente e vice-presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli destacou a importância do trabalho do ministro Luiz Fux na magistratura e também na elaboração do novo Código de Processo Civil. Vossa Excelência, que é doutor e professor livre docente em Direito Processual Civil,
autor de várias obras de relevo, o coordenador que realizou a atualização e a edição de um novo Código de Processo Civil em nosso país, que ficou conhecido como Código Fux. Vossa Excelência sempre honrou a cadeira que ocupa. E é com muita alegria, portanto, que eu declaro Vossa Excelência eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. E com muita alegria declaro que a nossa querida ministra Rosa Weber foi eleita vice-presidente para, com o ministro Luiz Fux, poder conduzir esta Corte de Justiça e essa Corte Constitucional, que eu reitero, não há Corte Constitucional que mais julga no mundo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, cumprimentou o novo presidente do STF e destacou o desempenho de Luiz Fux nas carreiras em que ele ocupou no mundo jurídico. O Ministério Público Brasileiro também espera Sua Excelência à frente da Suprema Corte. Continue mantendo este poder, o Poder Judiciário, em primeiro lugar, na distribuição da justiça, como marco e como fiel da balança da estabilidade da nação. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, elogiou o trabalho do ministro Luiz Fux em sua carreira, ao percorrer todas as instâncias do judiciário brasileiro. Eu não poderia também deixar de lembrar e agradecer publicamente ao ministro todo o diálogo, toda construção que se deu por ocasião do novo Código de Processo Civil, que não à toa é denominado Código Fux, porque foi o ministro Fux o dínamo que mobilizou as forças da sociedade do Estado brasileiro para erigirem um novo Código de Processo Civil que, por si só, já seria a obra de uma vida. O advogado-geral da União, José Levi, homenageou Luiz Fux. Parabéns, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, magistrado que percorreu todas as instâncias do Poder Judiciário brasileiro, professor titular de Processo Civil da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pai do nosso novo Código de Processo Civil, jurista de rigorosa técnica e de intenso diálogo, alcança o reconhecimento máximo com a eleição de hoje à presidência do Supremo Tribunal Federal. José Levi também homenageou a ministra Rosa Weber. Vossa Excelência, caríssima ministra Rosa Weber, conferem a devida, justa, necessária e indispensável representatividade feminina ao Supremo Tribunal Federal. Registramos, por parte da Defensoria Pública, a certeza da ótima condução do Poder Judiciário nos próximos 2 anos. O decano do STF, ministro Celso de Mello, disse que Luiz Fux e Rosa Weber detêm irrestrita confiança dos colegas da Corte e que os dois farão prevalecer a ordem constitucional. São eles os depositários da confiança irrestrita desta Corte Suprema, que tem plena consciência de que os eminentes ministros Luiz Fux e Rosa Weber saberão conduzir, no âmbito do Poder Judiciário anal do Estado, dirigindo-a com firmeza e segurança e com o permanente e incondicional respeito à Constituição Federal e aos grandes princípios que nela têm fundamento. O ministro Luiz Fux participou da sessão que o elegeu novo presidente do STF no próprio plenário, ao lado do presidente Dias Toffoli. Em seu discurso de agradecimento, Fux prometeu empenho na defesa dos valores morais e republicanos. Eu prometo aos meus colegas que vou lutar intensamente para manter o Supremo Tribunal Federal no mais alto patamar das instituições brasileiras. Vou sempre me empenhar pelos valores morais, pelos valores republicanos, me empenhar pela luta da democracia e respeitar a independência entre os poderes dentro dos limites da Constituição e da lei. Que Deus me proteja, presidente. Por videoconferência, a futura vice-presidente ministra Rosa Weber agradeceu as homenagens. Eu não posso deixar de registrar, ainda que o ministro
Luiz Fux tenha falado, como sempre, muito bem por nós, a minha extrema honra e o meu profundo agradecimento, em especial pelas gentis palavras que me foram dirigidas. Karina, encontro marcado agora é dia 1º de julho, próxima quarta-feira, pela manhã, última sessão plenária por videoconferência desse primeiro semestre de 2020. E de acordo com o que está já publicado no site do Supremo Tribunal Federal, a partir das 10 horas da manhã, a gente acompanha o resultado final desse semestre judiciário, que normalmente o presidente faz um apanhado geral em termos de números, de julgamentos realizados, dentre outros, e também sessão jurisdicional. A gente vai acompanhar tudo aqui e encontro marcado também no Plenárias nesse final de semana. A última edição deste semestre do Plenárias também. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.